Alex Honnold é um americano mundialmente conhecido por suas escaladas audaciosas, sem nenhum tipo de equipamento. Ele ganhou o Oscar no início desse ano por ter desenvolvido um filme onde ele escalou um paredão de 900 metros sem nenhum tipo de equipamento, que é o que eles chamam de free solo. Alex Honnold fala do medo de uma forma muito interessante. Ele utiliza isso como uma inspiração para o desenvolvimento da autoconfiança. Na medida em que ele sente medo, ele sente necessidade de se superar, desenvolvendo a autoconfiança, se preparando para o desafio que ele se remete e utilizando o medo como um balizador do quanto a autoconfiança dele está sendo desenvolvida ou não. Uma frase que ele disse na entrevista é que a dúvida é o precursor do medo. Acho interessante a gente considerar essas falas dele, porque é uma pessoa que lida com riscos e com desafios constantemente, esse é o grande mote dele, mas ao mesmo tempo ele sabe como lidar com esse medo, como lidar consigo mesmo. Então vamos associar medo com as questões de autoconfiança e inteligência emocional, acho que são temas que estão todos relacionados. A gente conhece as 8 emoções primárias, né? A tristeza, a raiva, o nojo, o medo, o ódio, a aceitação, a curiosidade, né? Então, o que pode estar sendo combustível do medo das pessoas que trabalham em função de risco? Quando a gente vai avaliar medo, acho bem importante, gente, que a gente saiba qual é a origem desse medo, qual é o combustível desse medo, o que faz com que ele surja, se são sinalizadores de necessidade de zelo, de cuidado, de limite, ou se é uma simples vontade de se superar e uma adrenalina desmedida, ou se são fatores traumáticos, ou se são fatores fóbicos, enfim, o medo pode ter uma origem saudável, necessária, positiva para a nossa segurança ou não. Então, a origem desse medo é interessante que a gente observe. A associação dele com essas outras emoções básicas que eu citei há pouco também é interessante, porque vai nos mostrar o quanto a pessoa consegue lidar com esse medo ou não. Então, quando a gente for avaliar medo, o que a gente precisa saber, em resumo, é se esse medo é um limitador, é algo que realmente pode estar me remetendo a um acidente, a uma situação de descontrole, de falta de condições de lidar com os riscos, ou se esse medo ele é saudável, ele de fato sinaliza um limite meu, do qual eu devo ficar atento e então me precaver, desenvolvendo com isso um comportamento seguro. Então, de que maneira o medo funciona no momento em que o indivíduo está trabalhando com coisas que ele lida rotineiramente, diariamente, com coisas às quais ele precisa se acostumar, mas não a ponto de perder a atenção a isso, não a ponto de perder o alerta. Então, a gente tem no medo um aliado, a nossa segurança, a nossa saúde mental, ou a gente tem no medo um inimigo, um problema a mais a ser resolvido. Então, quando a gente fala em medo e inteligência emocional, a gente começa a considerar também o quanto a pessoa se conhece, o quanto ela percebe as suas reações, o quanto ela entende como ela funciona, o quanto ela reconhece o próprio limite, o quanto ela dá atenção a isso, né? O quanto ela é capaz de dizer não e abrir mão de algum desafio que venha pela frente, de alguma demanda específica para preservar a sua segurança e a sua saúde mental. Então, pessoal, quando a gente fala em medo e quando a gente fala em avaliação psicossocial, a gente tem várias perguntas para fazer e várias questões a desvendar por detrás do medo. Não é simplesmente se sente medo ou não sente medo, se esse medo é fóbico ou é saudável, não é simplesmente se a pessoa consegue se estabelecer um limite a partir do medo ou se mesmo assim ela continua e vai em frente. A questão do medo é entender a maneira como ele impacta na formação do comportamento, certo? Então, ele tem relação com a questão de inteligência emocional. Claro, afinal de contas, a gente está falando de uma emoção primária, né? É uma emoção primária que dá origem a outras emoções, é uma emoção primária que, combinada com alguns sentimentos, dá formação, dá condição de formação de um comportamento seguro ou não. Então, entendam dinamicamente o medo, né? Explorem muito esse conceito, procurem ver o que está por detrás dele e o que ele também origina, porque ele está no meio do caminho. O medo pode ser a origem de um comportamento ou pode ser a consequência de um comportamento. Então, todo esse entendimento dinâmico
tudo que permeia a questão do medo e o quanto ele está associado, fazendo parte de um funcionamento emocionalmente inteligente, é que vai nos fazer entender o quanto ele está sendo saudável e adequado para que a pessoa lide com funções de risco ou não, certo? Então, só algumas dicas assim para que vocês aprofundem a análise do medo, a compreensão dessa emoção, porque ela realmente é determinante na questão de segurança e de saúde mental no trabalho, ok? Até a próxima!